Questão 12. Suplantação, galera, é tipo assim, superar, acabar, show? Papos, vamos aí, papos. Olha só. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do... Então, olha só. Lembra quando eu falei com vocês das variações linguísticas? A gente tem, ó, a variação situacional, a variação regional, beleza? Variação situacional, variação regional, variação regional, já falei, histórica, né? Variação histórica e social. Quando eu falo que foi inadequado, é porque eu cumpri uma dessas 4 variações de uma forma incorreta. A gente tem que ver, então, por que o uso da norma padrão foi inadequado, tá? Por que o uso da norma padrão foi inadequado? Ó, me disseram, disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais, ou digo-te. O quê? Digo-te que você. O te e você não combinam. Cara chato, né? Rapaz, cara chato. Vamos lá. Lhe digo, também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo um grosseiro, pedante, chato. Dispenso suas correções. Vê se esquece-me. Como bem entender. Mais uma correção e eu... Ou seja, mais uma... Ó, se me corrigir de novo, meu irmão, vou te pegar na saída. Tá? Vou te pegar na saída. Por quê? O mato. O mato? Que mato? Que mato? Mato da grama, né? Que mato? Mato-lhe, mato você, malha de ter. Ouviu bem? Pois esqueçam e para-te. Promete no lugar certo é elitismo, né? Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem. Então, é exatamente o que eu falei com vocês. Olha só. Ele falou, é elitismo. Por que elitismo, galera? Quando a gente pega uma linguagem formal, a gente pega uma linguagem que é considerada uma linguagem erudita. O que é uma linguagem erudita? Uma linguagem clássica, né? Rebuscada, beleza? É uma linguagem erudita. Então, essa linguagem erudita, ela não é adequada a essa situação. Porque a linguagem formal é a linguagem que afasta as pessoas, beleza? A linguagem coloquial é a linguagem que aproxima as pessoas, beleza? Então, eu não posso falar que ele está fazendo uma situação correta aqui porque ele está falando entre amigos. Então, entre amigos, ele não deveria fazer uma situação formal, tá? Mas sim uma situação mais coloquial, mais informal, que é muito mais válido, beleza? Então, olha só. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão da falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. Ele nem menciona idade. Ele não menciona idade, tá? Contexto da comunicação que a conversa dá, exatamente, é a variação linguística social, né? É a variação linguística social, não, desculpa. A situacional é de acordo com o contexto, de acordo com a situação, beleza? Então, na situação que ele está, não é válido ele falar aquela linguagem. Por exemplo, mesmo que ele seja um advogado que conhece muito da gramática, mesmo que ele seja um juiz que conhece muito da gramática, ele tem que saber usar, galera, a situação que ele está. Por exemplo, é igual, né? Aquele cara que, pô, ele faz na faculdade, aí tudo pra ele é sobre faculdade, né? Tudo pra ele é sobre faculdade. Ele se torna chato. Por quê? Porque ele não sabe filtrar o contexto de comunicação que ele tá. Por exemplo, se eu tivesse um rolê com um amigo, né? Tô, sei lá, saindo com um amigo pra beber um refrigerante. Aí, pô, no meio do restaurante, eu fico lá, cara, você sabia que se você abrir essa garrafa, botar um papel aqui e virar ela assim e tirar a mão, o papel ele não cai? Não cai. Por quê? Porque a pressão atmosférica vai botar esse papel para cima e evitar que a água caia. Aí ele, pô, maneiro. Aí eu falo assim, pô, você sabia por quê? Quando você bota esse canudo aqui na água, a água vem, aí o cara vai falar, pô, legal. Aí eu falo assim, pô, você sabia por quê? Se eu amassar a garrafa assim com ela aberta, ela, ó, deforma. Mas se eu amassar com ela fechada, ela não deforma. Aí ele vai falar, irmão, cala a boca. Cala a boca, cara. Vamos conversar aqui normal, entendeu? Por quê? Porque a situação que eu escolhi passar esses conhecimentos é incorreta, tá? Então, eu tenho que saber filtrar a minha situação. E ele aqui não soube, beleza? Então, aqui, ó, exatamente o contexto da comunicação que a conversa se dá, beleza? Grau de polidez distinto entre os interlocutores. O que é polidez, né? Polidez é um conjunto de estratégia linguística que, por exemplo, eu mostro polidez para dizer que eu sou melhor, para dizer que eu tenho respeito, para dizer que eu tenho, assim, ó, um cuidado com as palavras, né? Aqui não está falando de um grau de polidez, né? Nada a ver com grau de polidez. Eu não posso falar que esse cara, ele não tem um respeito porque ele fala em coloquial com um amigo dele, certo? Então, tira aqui a letra C, né? Diferença de escolaridade entre os falantes. Não é... Galera, o problema não é a diferença de escolaridade. Não é inadequado porque o outro cara não tem educação e o outro cara tem. Não é isso, tá? O que seria, por exemplo, onde a letra D se encaixaria? Por exemplo,
eu faço uma notícia para toda a população. E naquela notícia, eu uso a variação social técnica. Ó, técnica. O que é a variação social técnica? Por exemplo, é quando no artigo científico eu uso de palavras que são técnicas. Então, por exemplo, o paciente teve uma cefaleia, né, na medicina. O que é cefaleia, José? É a dor de cabeça. Show? Então, isso é uma linguagem técnica. Todo mundo vai entender? Não. Mas para um artigo científico, ela está adequada? Sim. O artigo científico tem que ter essa linguagem técnica. Por exemplo, para um matemático falar com outro matemático, é adequado a linguagem técnica? Sim. Porque eles vão se entender. Agora, se eu quero fazer uma notícia para toda a população, eu posso usar uma linguagem técnica? Não. Então, isso seria inadequado em razão da diferença de escolaridade entre os falantes? Talvez. Por quê? Porque eu estou usando uma linguagem técnica que o outro falante não tem conhecimento. Saca? Então, poderia ser se fosse esse caso muito específico, só que não tem nada a ver aqui, né? Não tem nada a ver aqui. Beleza? Mas também a letra D não está muito certa também, não, mesmo para essa situação. Mas, assim, poderia encaixar, entende? Eu tô te dando um exemplo do que poderia ser algo dessa forma. Mas eu duvido muito que seria a diferença de escolaridade, né? Mas poderia ser assim, vai haver uma incompreensão, beleza? Isso, a linguagem técnica, uma linguagem mais acadêmica, uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem de termos científicos, tá? Por exemplo, aquele nome lá todo estranho de um animal, uma linguagem técnica, né? Nível social, se meter assim, um Homo sapiens, isso é uma linguagem técnica, lembrei agora desse exemplo para vocês, né? Nível social dos participantes da situação. O que é o nível social? Se refere ao grau de escolaridade, se refere à renda, né, aquilo que ele tá. Então, por exemplo, o nível social de um cara que é milionário é diferente de um cara que é classe média. Então, talvez eles falem um pouco diferente, né? Uma situação ali mais social, né, que varia inclusive do grupo que você tá. Então, por exemplo, esse cara ele pode ser de um grupo de surfistas e eu posso ser de um grupo de game. Então, se ele falar para mim que vai pegar, se por exemplo, o game falar assim, banguei no B, o surfista não vai entender. Galfo, aí o surfista fala assim, galfei uma onda. Nem sei o que é isso, mas eu acho que seja uma onda, né? Galfei uma onda. Eu não entendi, você também provavelmente não entendeu. Então, isso é uma variação linguística social, de acordo com o grupo que eles estão inseridos, tá? Então, letra E está errado, não tem nada a ver com o nível social, beleza? Nada a ver, é só o contexto mesmo que ele está falando, tá? Ele até fala, tu está sendo chato, cadê? Olha, fala aqui, em algum lugar. Tá sendo chato, cadê? Aqui, que você está sendo grosseiro, pedante, chato, então é por conta da comunicação. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.